Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas para mais um culto da vitória e dizer que é uma alegria muito grande receber você, receber a sua família, estarmos juntos, conectados, engrandecendo o nosso Deus. Agora eu quero pedir um grande favor para você. Aproveite que o culto ainda não começou e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos fazer uma grande onda de evangelização e ganharmos muitas vidas para o Senhor e, consequentemente, para a nossa igreja local. Então faça isso agora rapidinho, porque nós vamos iniciar louvando a Deus, exaltando o nosso Senhor. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Vamos louvar ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Amém, queridos. Estamos novamente dando continuidade a esse culto e agora chegou o momento onde nós temos o privilégio, a oportunidade de devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse momento também é um momento de culto a Deus, quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós entregamos ofertas generosas, nós estamos cultuando a Deus, estamos reconhecendo que tudo que nós somos e tudo que nós temos é o Senhor que tem nos dado, é o Senhor que tem nos abençoado. Eu quero começar a compartilhar com você, a partir de hoje, 4 princípios preciosos que Deus falou ao meu coração. É uma passagem muito conhecida, naquela passagem de Caim e Abel, quando eles oferecem uma oferta e posteriormente o coração de Caim se enche de ira e ele acaba matando o seu irmão. Eu estava assistindo essa cena lá na série Gênesis, não sei se você está vendo, se você não está vendo, tiver a oportunidade de ver, veja, porque tem sido assim muito bom, tem sido bênção de Deus, podermos visualizar aquilo que nós lemos, aquilo que nós conhecemos. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa oferta, sobre esse momento de ofertório. É uma passagem que nós conhecemos, nós já lemos, nós já relemos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar de forma diferente ao seu coração. E se você ainda não tomou uma decisão de ser um investidor na obra de Deus, de ser o contribuinte na obra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você e você vai tomar essa decisão. Então, quero ler inicialmente o texto de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler os 2 primeiros versos hoje, verso 1 e verso 2, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Queridos, a chave de hoje, o princípio de hoje, eu estou intitulando como Eu preciso agradar a Deus. Fala comigo, eu preciso agradar a Deus. Para você entender esse contexto, embora você já sabe, depois da queda do homem, depois do pecado, da desobediência, Adão e Eva tiveram relações. E, como o texto diz, eles deram à luz inicialmente a Caim e posteriormente a Abel. E eles assim, então, começaram a aumentar, não é isso? A fazer com que a família deles estivesse crescendo. Caim e Abel, eles crescem, eles desenvolvem, eles se tornam homens, se tornam rapazes. E Abel, de forma muito sensível, ele sente a necessidade de reaproximar a sua família de Deus, de atrair novamente o favor de Deus para a sua família. Porque por causa do pecado, Adão e Eva havia se afastado da comunhão com Deus. E Abel, ele começa a pensar no que ele poderia fazer para reaproximar, para restabelecer essa comunhão e novamente atrair o favor de Deus para sua casa e para sua família e reaproximar a sua família dessa comunhão. E Abel, ele pensa, vamos oferecer uma oferta, vamos dar um presente ao nosso Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor. Por isso que eu intitulei o princípio de hoje, Eu preciso agradar a Deus. E Abel, ele tem esse insight, né, essa direção para oferecer uma oferta. E aí ele chama o seu irmão Caim
E depois de muito insistir, de muito falar, de muito explicar, ele consegue convencer Caim de oferecer junto com ele uma oferta ao Senhor. Mas agora eu quero aprofundar em 3 chaves que eu e você precisamos entender e praticar. Partindo do princípio de que nós precisamos agradar a Deus. A primeira chave, queridos, é que nós existimos para agradar a Deus. É claro que os incentivos são bons e fazem parte de todo o processo, mas não são os incentivos que devem determinar a nossa adoração, que devem determinar a qualidade, a quantidade da nossa oferta. Não importa se as pessoas estão vendo ou não, não importa se você está sendo reconhecido ou não diante dos homens, o que importa é que Deus está olhando o seu coração e você entende que você existe, que nós existimos para adorar a Deus. A segunda chave que nós precisamos entender: Deus é o dono de tudo, porém, Ele precisa ser agradado com ofertas de amor e gratidão. Percebe que o que veio à mente de Abel para atrair, para restabelecer essa comunhão, foi ofertar a Deus. Vamos ofertar a Deus, vamos presentear a Deus, vamos agradar a Deus, porque Ele é o dono de tudo. Então, queridos, quando eu sou grato, eu reconheço a necessidade de agradar, de presentear, de ofertar, de semear sementes de qualidade, porque eu entendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu entendo que eu estou aqui hoje, que você está aí na sua casa, com a sua família, que você tem a provisão do pão de cada dia, é porque o Senhor tem feito isso por você. E nós precisamos ser gratos, nós precisamos expressar gratidão a Deus com ofertas generosas, com presentes para o Senhor, porque Ele se alegra com essas atitudes. A terceira chave de hoje é que tudo que eu sou é por causa da graça de Deus. Cristo nos amou primeiro, tudo é por Ele e para Ele. Eu tenho a necessidade de agradá-lo. Nós precisamos ter essa compreensão. E esse momento, é claro que não é só nesse momento, mas estamos falando de forma específica para esse momento. Nós agradamos a Deus com a nossa fidelidade. Nós agradamos a Deus com a nossa expressão de gratidão. Nós agradamos a Deus devolvendo ao Senhor, investindo na obra do Senhor, ofertas de qualidade. Então, querido, faça isso nesse momento. Decida agradar a Deus. Decida investir na obra de Deus, porque essas sementes produzirão colheitas abundantes na sua vida e na sua casa. Eu quero orar com você e eu quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado. Nós entendemos que nascemos para te agradar. Nós entendemos que o Senhor é o dono de tudo, porém o Senhor deseja ser cultuado e adorado, inclusive nesse momento. Nós entendemos que tudo que somos e tudo que temos é pela tua graça, é pelo favor do Senhor nas nossas vidas. Então, Deus, ministra os nossos corações, ministra o coração de cada pessoa que está conectada agora, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa palavra de ofertório, e que possamos ser impulsionados pelo teu Espírito Santo a devolver com alegria e com generosidade, porque nós precisamos agradar ao Senhor. Muito obrigado, nós já tomamos posse da nossa vitória em nome de Jesus. Amém
e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus, e você pode fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo agora mesmo. O nosso QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular e você vai ser transferido, né, para o ambiente de transferência e você vai poder fazer a sua oferta nessa manhã. Ou, se preferir, indo até uma agência bancária, uma casa lotérica, ao longo dessa semana. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semeadura. Paz! Amém, queridos? Então agora vamos à ministração da palavra de Deus. Prepare-se aí. Deus vai falar com você nesse culto, tá bom? O título da nossa mensagem, nós estamos intitulando como Você tem o Espírito Santo. E agora? Pergunta para a pessoa que está com você. Primeiro você faz essa afirmação, você tem o Espírito Santo. E agora você faz a pergunta, e agora? Nós vamos abordar esse tema a partir desse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e vamos discorrer e sermos abençoados através da palavra de Deus. Diz assim o texto: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Pai, obrigado por esse privilégio e por essa responsabilidade de sermos templos do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra venha agregar valores na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele instruindo a igreja em Corinto, nessa primeira carta, ele faz questão de enfatizar essa verdade. O povo precisava entender que eles não podiam fazer ou continuar fazendo qualquer coisa com o seu corpo. O povo estava muito inclinado ao pecado, e Paulo ele exorta através dessa afirmação com o objetivo de trazer uma consciência para as pessoas. Ele declara: o Espírito Santo habita em vocês. O seu corpo, querido, é templo do Espírito Santo. Você não é mais dono do seu próprio corpo. Então você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. E a partir dessa afirmação, a partir, na verdade, dessa certeza que eu e você precisamos ter, porque o que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, que você o reconhece como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele vem morar em você.
E a partir desse momento, você passa a ser morada do Espírito Santo ou templo do Espírito Santo. Isso é um grande privilégio. Mas precisamos entender que também é uma grande responsabilidade. E é a partir daí que eu quero pensar com você. Mas essa certeza precisa nos fortalecer, nos encorajar e capacitar a sermos pessoas melhores. A presença do Espírito Santo em nós precisa, inclusive, atrair outras pessoas. E isso passa pelo um bom testemunho. A unção que habita em você, o Espírito Santo que habita em você, que habita também em mim, precisa atrair outras pessoas. E nós só conseguiremos atrair outras pessoas uma vez que estejamos dando um bom testemunho. E as pessoas vão querer saber, vão se interessar pelo Deus que você serve, pelo Espírito Santo que habita dentro de ti. Amém, queridos? Então, dentre muitas coisas, eu quero destacar algumas que o Espírito Santo agrega em nossas vidas. Eu quero pensar com você o que o Espírito Santo agrega. Mas para continuar construindo esse cenário, eu quero ver com você primeiro a promessa, que está ali em João, capítulo 14, versos 16 e 17, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e está em vocês. Amém, queridos? Jesus, Ele faz essa afirmação. Jesus, Ele fala aos seus discípulos, aos ouvintes, que o mundo, na verdade, não pode recebê-lo, mas você conhece. Mas você o conhece, e Ele está, e Ele habita em você. A promessa de Jesus. E aí nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, o cumprimento dessa promessa. Diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Querido, a partir daquele momento, a vida dos discípulos, a vida das pessoas que estavam ali reunidas não foram mais as mesmas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós entendemos essa revelação, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Fala para quem está ao seu lado, a sua vida não é mais a mesma, porque você recebeu o Espírito Santo. Aleluia! Então, entre tantas coisas, eu quero destacar algumas que o Espírito Santo agrega nas nossas vidas. A primeira delas é autoridade. Olha o que diz Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus, Ele delega essa autoridade aos seus discípulos, que é consolidada mediante ao revestimento de poder que o Espírito Santo faz na vida daqueles que o recebem. Amém, queridos? Você percebe que em Atos 2, agora já no finalzinho, versos 40 e 41, diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Queridos, em uma só pregação, Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele sendo instrumento de Deus, ele faz com que aproximadamente 3 mil pessoas, se convertam ao Senhor. 3 mil pessoas em uma só pregação. Que colheita, não é isso, querido? Mas por que isso aconteceu? Porque ele estava cheio de autoridade. E essa autoridade foi após o derramar do Espírito Santo. Após esse revestimento de poder, ele foi cheio de autoridade para pregar a palavra de Deus. E vidas foram ganhas através dessa pregação. Você que é cheio do Espírito Santo, você que é revestido de poder, você tem autoridade para pregar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas, porque o Espírito Santo, ele agrega e ele nos reveste de poder e de autoridade para fazer isso. Amém, queridos? Eu já, inclusive, adiantei o segundo ponto, que é poder, porque Jesus fala lá no João capítulo 14, verso 12, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, mais uma vez, liberando a promessa aos seus discípulos, de que ele ia para o Pai, ia morrer, ao terceiro dia ressuscitar, depois ia ascender aos céus, mas que enviaria o Espírito Santo. E ele diz, e vocês farão obras ainda maiores. E a gente vê isso mais uma vez na vida de Pedro. Pedro e João estavam entrando no templo e, ao passarem pela porta do templo, porta essa chamada Formosa, eles se deparam com um aleijado, com um coxo que estava ali mendigando, pedindo esmolas. E Pedro olha bem para ele, pede que ele olhasse bem para Pedro. E o texto diz, em Atos 3, verso 6, disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ou seja, seja curado em nome de Jesus. Mais uma vez, Pedro e João, cheios de poder, por causa do derramar do Espírito Santo, por causa do revestimento desse poder que o Espírito Santo imputa, que o Espírito Santo derrama sobre a vida deles. Então, queridos, você que tem o Espírito Santo, você tem poder sobre os enfermos. Você tem poder, na verdade, para curar os enfermos. Porque Jesus falou, vocês farão coisas ainda maiores do que esta, porque receberão poder. Então, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também autoridade. Nós somos revestidos de poder. E o que mais o Espírito Santo agrega em nossas vidas? Engajamento e comunhão. Engajamento e comunhão. Ainda em Atos, no capítulo 2, versos 42 e 43, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Preste atenção, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O texto diz que o povo estava se dedicando ao ensino ministrado pelos apóstolos. O texto diz que eles estavam reunidos, que eles compartilhavam o pão, que eles compartilhavam, e faziam orações, eles estavam engajados naquilo que os apóstolos estavam ministrando sobre a vida deles. Nós precisamos honrar a nossa liderança, nossos pastores, pelos ensinamentos que eles têm ministrado sobre as nossas vidas. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero deixar um convite para você. Todas as segundas-feiras nós realizamos
uma reunião online com os nossos pastores Lúcia e Heloísa. Reunião extremamente edificante, o estudo da palavra de Deus. E eu quero convidar você a participar dessa reunião. Mesmo que você não seja líder, essa reunião não é só para líderes, você pode e deve participar dessa reunião. Estamos usando o Google Meet, você pode baixar, né, no seu celular, é muito simples, é muito tranquilo e ser tremendamente abençoado. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós esperamos por você. Você percebe que o povo aqui estava enganjado naquilo que os apóstolos estavam ensinando. E com isso eles desenvolviam comunhão, com isso eles partiam o pão, com isso eles faziam orações e todos eram cheios de temor. E o que acontecia, então, como resultado disso tudo? O texto diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, onde existe engajamento, onde existe comunhão, onde existe oração, a cura, a milagre, a poder, a multiplicação. Então, quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, nós não somos mais os mesmos. Nós precisamos mudar. E por isso que o quarto princípio que eu quero destacar com você, daquilo que o Espírito Santo agrega nas nossas vidas, é a maturidade espiritual. E aí eu quero ir lá em Paulo, na verdade em Coríntios, né? No capítulo 13, verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Queridos, isso é muito forte. O que Paulo fala? Em uma outra referência, Paulo, inclusive, ele compara essa caminhada cristã, essa nova vida, como uma criança recém-nascida. Quando nós somos pequenos, nós fazemos caquinha na fralda, não é isso? Mas à medida que nós crescemos, nós já aprendemos a usar o banheiro, nós já aprendemos a tomar banho. Quando nós somos pequenos, nós tomamos leitinho na mamadeira. Mas quando nós crescemos, a gente já consegue ir até a geladeira, pegar o leite, colocar no copo, misturar o Nescau se você gosta, porque você cresceu. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Você não vai ser mais menino jogado para um lado e para o outro por ventos de doutrinas. As suas atitudes não serão mais atitudes infantis, porque você está se tornando alguém maduro espiritualmente, porque o Espírito Santo habita em você. Então as suas atitudes como cônjuge, as suas atitudes como filho, como pai, as suas atitudes como cristão, como servos, como discípulos, serão atitudes maduras, porque você tem o Espírito Santo, e você tem crescido, e você tem desenvolvido, e você vai entender quando o irmão de repente te orienta ou chama a sua atenção por alguma coisa, você não vai mais fazer biquinho, fazer beicinho e dizer que vai sair da igreja, porque você tem o Espírito Santo, querido, e você está em outro nível, em outro patamar, e não vai mais deixar se levar com essas coisas. Amém? O quinto princípio que eu quero pensar com você daquilo que o Espírito Santo agrega nas nossas vidas é a manifestação do seu fruto, do fruto do Espírito. E quais são as características do fruto do Espírito? O que precisa marcar o nosso caráter quando nós nos convertemos, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós alcançamos maturidade espiritual, quando nós somos revestidos de poder e recebemos autoridade do alto? Olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Percebe? Quando você recebe o Espírito Santo, você precisa desenvolver o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele consiste nessas características que precisam marcar o nosso caráter, que precisam fazer a diferença na nossa vida, que as pessoas precisam perceber algo diferente em nós. Isso é fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível porque o Espírito Santo habita em nós. É possível porque eu tenho entendido essa revelação. E é possível porque eu sou dependente do Espírito Santo. Essas são as declarações que você precisa fazer. Essa é a postura que você precisa adotar. Por isso que é muito importante rever algumas crenças, alguns conceitos, alguns preconceitos, se for necessário quebrar alguns paradigmas para viver de forma diferente, para experimentarmos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero concluir então essa reflexão dizendo o seguinte: seja cheio do Espírito Santo e tome posse da vida plena que Ele tem para você. Nós só tomaremos posse da vida plena se formos cheios do Espírito Santo. Se entendermos esses princípios. E eu quero concluir mesmo agora, lendo esse versículo lindo de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E isso só é possível se andarmos pelo Espírito, se vivermos pelo Espírito, se as nossas atitudes exalarem, o aroma do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Tome posse dessa palavra, querido. O Espírito Santo habita em você, e a partir desse momento a sua vida não pode ser mais a mesma. Só iremos viver a plenitude se entendermos essa revelação. Eu creio que você entendeu em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Por favor, feche os seus olhos se você puder. Pai, obrigado por essa palavra de instrução, Deus. Obrigado porque o Espírito Santo, apesar de nós e das nossas imperfeições, escolheu habitar em nós. Obrigado a Deus porque somos templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Nós glorificamos o Teu nome por isso. Nós exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é demais, o Senhor é incrível. Muito obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Que nesse culto, Deus, que nesse dia, que nesses próximos dias, o Senhor esteja abrindo ainda mais o nosso entendimento para vivermos essa revelação de que não somos mais os mesmos, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós temos a marca de Cristo nas nossas vidas e o fruto do Espírito Santo em nosso caráter. Muito obrigado, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que você tenha uma noite de descanso abençoada, um excelente, fim de semana.
E até domingo, às 10, ou na internet, ou aqui presencialmente. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, fique na paz e até domingo. Deus te abençoe.